Irmãos, eu gostaria de deixar bem claro que esse jovem, ele não era qualquer um jovem. Esse jovem, ele fazia parte do honrado conselho judeu. Ele era um jovem que tinha uma inteligência, principalmente de assuntos religiosos. Ele não era um jovem comum como eu, com certeza. Ele era um jovem, para a sua época, diferenciado de muitos outros jovens daquela época. E ele vai e joga essa pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida? E aí começa um diálogo entre o jovem e Jesus. Olha o diálogo como começa. Jesus responde a ele assim: por que me chamas de bom? Jesus poderia aqui muito bem já ir para a resposta. Mas Jesus começa dizendo assim: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Deus. Continuando, versículo 19. Já sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não profiras falsos testemunhos, não defraudes alguém, honra o teu pai e tua mãe. Pergunta aos irmãos: até aqui Jesus responde alguma coisa? Não. Não. Quando ele fala, esse jovem, na pergunta que ele fala, bom mestre, e Jesus responde que não há nenhum outro senão Deus, quando Jesus fala que nenhum é bom igual Deus, olha só, interessante esse texto, irmãos, esse versículo. Quando ele foi até Jesus e o chama de bom mestre, automaticamente ele estava falando assim, que Jesus era quem? Deus. Por isso Jesus fala assim: por que você me chama de bom, se há só um? Só que esse jovem, quando ele vai até Jesus e fala, bom mestre, infelizmente ele não foi até Jesus como um bom mestre, como Deus. E aí discorre toda a história. Se esse jovem tivesse ido realmente ao encontro de Jesus, convicto de que Jesus era Deus, a história seria bem diferente. Mas o jovem foi até Jesus como um líder religioso, como um bom pregador, como um bom psicólogo, como um líder. E aí, irmãos, a gente pode tirar uma experiência aqui, uma lição para a nossa vida. Como nós temos ido até Jesus? Nós temos ido até Jesus como um grande líder, um grande exemplo do passado, um grande psicólogo, um grande administrador, um grande profeta, ou nós estamos indo até Jesus como um Deus, Pai? Existem diferenças. Existem diferenças. Se ele fosse naquele dia, naquele momento, indo até o encontro de Jesus, colocando Jesus como Deus, a história desse jovem rico seria diferente, totalmente diferente. E pode ser também diferente
para nós também na nossa vida. Olha o diálogo. 2 pontos. Primeiro é a pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Guardar os mandamentos. Nós lemos aqui no versículo 19. Pergunta aos irmãos: guardar mandamentos salva alguém? Não. Mas Jesus discorre todos os mandamentos aqui, na segunda parte da pedra, né? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não falar falso testemunho, não roubar ninguém, honrar o pai e a mãe. E aí, irmãos, o jovem rico, quando Jesus fala assim, fala dos mandamentos, o que é que o jovem rico responde para Jesus? Ó Jesus, desde pequeno, desde criança, eu guardo os mandamentos. Irmãos, que jovem corajoso. Eu não sei, aliás, eu sei, eu não teria coragem de fazer uma pergunta dessa para Jesus. Desde criança, eu nasci num berço adventista. Eu sou adventista de berço. Eu poderia falar para Jesus assim: Jesus, desde que eu nasci até hoje, com 58 anos de idade, eu guardei todos os mandamentos. Corajoso esse jovem. Você teria coragem de falar isso para Jesus? Não. Sabe o que acontece na nossa vida? Sabe todos os nossos pensamentos, palavras e ações? Sabe de tudo. E ele vai e fala: olha, eu guardo. Se o problema para herdar a vida eterna é guardar mandamento, opa, eu sou o primeiro da fila. Irmãos, eu quero deixar bem claro nesta manhã, e para não fazermos confusão pós o sermão, tá? Guardar mandamento não salva ninguém. Está entendido? Não salva ninguém. Mandamento não dá crédito. Se eu guardo o sábado, se eu honro meu pai e minha mãe, se eu nunca roubei, se eu nunca matei, não acumula créditos para eu entrar ao céu. Eu posso passar a vida toda honrando meu pai e minha mãe e não entrar no céu. Eu posso guardar todos os 10 mandamentos e não entrar no céu. Houve uma época, eu creio, se eu não estou enganado, até 1980, 90, por ali, a nossa igreja, ela tinha uma ideia de que, pela lei, eu tinha que guardar a lei, eu ia ser salvo pela lei. E, irmãos, de 90 para cá, houve uma mudança. É claro que a igreja, desde o início, ela prega a salvação por Jesus, prega a guarda dos mandamentos. Mas parecia que nessa época, até 1980, 90, a ênfase maior que se dava era a questão de guardar mandamentos. Era lei. E graças a Deus, irmãos, de 90 para cá, houve uma mudança de mentalidade com relação a essa questão da lei, de mandamento. Não há nada que eu possa fazer humanamente, nada para que eu alcance a salvação. Nada.
nenhum esforço humano vai nos capacitar para entrarmos no céu. Mandamento, ele tem a sua importância, claro que tem. Imagine o mundo do jeito que está, se não tivesse mandamento. Imagine. Ele tem o seu momento, ele tem o seu lugar. Um exemplo, se não houvesse o mandamento não matar, o que seria hoje? Com esse mandamento, olha o que nós vivenciamos, principalmente no nosso país, quantas pessoas que morrem por ano, por dia, por mês, mesmo tendo esse mandamento, não matarás. Então, irmãos, ele tem o seu lugar, tem o seu momento, mas na questão de salvação, a lei, o guardar os mandamentos, não nos salva. O que é o mandamento? O mandamento é uma resposta de Deus que nos deu pela sua graça. Eu só consigo guardar mandamentos quando eu aceito primeiro a Cristo Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador, e aí, em consequência dessa aceitação, eu posso guardar os mandamentos e posso ser salvo, não pelos mandamentos, mas sim pela pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, eu não quero que vocês saiam daqui nesta manhã falando assim, o pregador falou que não devemos guardar mandamento. Não é isso. O mandamento tem o seu lugar, tem a sua importância, mas em termos de salvação, somente somos salvos por Cristo Jesus. Ok? Está entendido isso? Beleza? Só para finalizar nessa questão do mandamento, o guardar o mandamento não significa que nós estamos salvos, mas sim o reflexo de que já estamos salvos em Cristo Jesus pela sua graça. Entenderam? Ok? Aí, o outro ponto, Jesus vai e fala assim para ele assim, uma coisa te falta. Olha o segundo ponto que Jesus diz ao jovem. Uma coisa te falta. Você guarda os mandamentos desde criança? Beleza. Mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e aí você ganha. Irmãos, nem na primeira resposta dos mandamentos, e nem na segunda, com relação ao vende tudo que tem, daria a opção de salvação para o jovem? Nem. Outra coisa interessante aqui, quando Jesus fala assim, vai e vende tudo que você tem. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? O assistencialismo, ele é muito importante na vida. Muito importante. Olha o que os irmãos do Rio Grande do Sul estão passando. Esse é o momento do assistencialismo, da gente se movimentar, se mexer dentro da igreja, dentro da comunidade, para ajudar as pessoas que estão precisando. Mas, irmãos, o assistencialismo por si só não salva ninguém. O fato de você doar tempo, dinheiro, roupa, alimento, não lhe garante salvação, irmãos. Não garante. O esforço humano na questão de salvação, é inútil. Como já falamos, o fato de você fazer o assistencialismo não coloca você pontuando para entrar no céu. Não põe.
não te dá pontos. O assistencialismo é uma consequência do aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quantas pessoas no mundo são assistencialistas? Pessoas que não têm nada a ver com a igreja, com Cristo, com o Evangelho. É uma coisa boa? Boa, excelente. Mas é garantia de salvação? Não. Outra coisa interessante, irmão, quando nós fazemos a caridade, para uma pessoa, demonstra muito mais, ao eu fazer a caridade, demonstra muito mais o que Deus tem feito por mim do que eu tenho feito por Deus. Se amarmos, se acharmos que fazer caridade nos traz salvação, estamos equivocados. Então Jesus dá duas respostas para o jovem. Guardar os mandamentos, ele falou que guardava todos. Opa, se você guardar todos, então faz o seguinte: vende tudo que você tem muitas posses, muito dinheiro, muitos imóveis, vende tudo e distribui para os pobres. Também não respondi a pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí, irmãos, o que eu tenho que fazer então para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? É tão simples. Vamos ver? João, capítulo 1, o livro de João, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos os que o receberam, todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de quê? De serem o quê? Feitos filhos. Irmãos, é tão simples, porque como que uma pessoa pode herdar alguma coisa hoje na nossa sociedade? A primeira coisa é o quê? Os filhos. A esposa pode herdar? Pode herdar. Mas quando nós temos filhos, automaticamente o que acontece? Eles, pela justiça nossa humana, eles já são o que? Automaticamente herdeiros. Então, se eu aceito a Cristo como meu Senhor, o meu Salvador, o que eu sou dele? Filho. E o que eu vou herdar? A salvação eterna. Simples. Quer ver um outro texto interessante? Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Versículo 26 e 27. Olha que texto interessante esse, irmãos. Gálatas 3. e 26. Não, 26 e 27. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestides de Cristo. Sermos filhos de Deus. Se nós somos filhos, automaticamente nós somos o quê? Então, irmãos, nós só conseguiremos alcançar a vida eterna, herdarmos o reino de Deus, se nós o considerarmos como Pai
E automaticamente, ao aceitar, ao fazer isto, nós somos herdeiros porque somos filhos. Pelos méritos de Cristo, nós seremos salvos. Somente pelos méritos de Cristo. Outra coisa interessante, irmãos. Aquele jovem, quando ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu guardo os mandamentos de Deus desde a infância, desde criança. Irmãos, quando ele coloca isso aqui, vocês concordam comigo que é um ponto forte na vida dele? Para ele chegar e falar: olha, eu guardo os mandamentos desde a infância, para Jesus, é que ele se achava o quê? Muito bom naquilo ali. Ele guardava os mandamentos desde a infância. Irmãos, para tirar uma ilustração, uma experiência dessa fala desse jovem rico: desde criança eu guardo os teus mandamentos. Cuidado com os pontos fortes. Cuidado. Eu vou explicar. Na maioria das vezes, na nossa trajetória espiritual, na nossa trajetória cristã, geralmente nós caímos nos pontos o quê? Fracos. Vou dar um exemplo. Como eu nasci na igreja, no berço adventista, eu nunca bebi. Nunca bebi. Se você me oferecer um copo de cerveja, para mim, não quer dizer nada. Mas uma pessoa que nasceu não num lar cristão, que não teve essa ideia, não teve essa orientação de que álcool faz mal para a saúde, e que entrou, começou a beber ali a sua cervejinha, se ele um dia para, a gente vê aí os alcoólicos anônimos, que dificuldade que é para as pessoas pararem de beber. Olha a questão do cigarro, do fumo, vamos ter agora lá na Igreja do Conforto, como parar de fumar. Irmãos, que dificuldade as pessoas têm com isso. Então, eu, para bebida, para cigarro, tranquilo, eu sou fortíssimo nisso. Mas para você, de repente, não. Você passa na calçada de um bar e vê uma pessoa lá com uma latinha de cerveja, você fica doido, você fica com água na boca. Mas tem outras coisas que, para mim, na minha vida espiritual, eu tenho a tendência, eu tenho a dificuldade, eu tenho a minha fraqueza. E geralmente o que acontece entre nós é que nós caímos nos nossos pontos o quê? Fracos. Mas um perigo maior é quando nós temos pontos fortes. Querem ver um exemplo? Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. Sabe aonde ele caiu? Justamente nesse ponto. Quando Moisés vai lá, e o povo perturbando ele, negócio de água, e Deus fala para ele, fala assim: fala com a pedra, ou toca na pedra. Ele pega a vara e faz o quê? Bate O homem mais manso da terra, naquele momento ali, se tornou um homem furioso, nervoso. E naquele momento, a sua mansidão não serviu para nada. Ele caiu e por causa disso, Moisés o quê? Não adentrou a terra prometida. Outro exemplo que nós poderíamos dar aqui, Sansão. Sansão, considerado o homem mais forte do mundo, se tornou o quê? Um
mais fraco do mundo, por causa do seu caráter, por causa de se deixar pelas suas vontades. O homem mais forte se tornou o mais fraco. E o jovem rico? Olha a experiência do jovem rico. Eu guardo todos os mandamentos, todos, os 10. Mas quando Jesus fala para ele assim: vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Os 6 últimos mandamentos que se relacionam com o ser humano, humano com humano, ele se tornou fraco. Era um ponto forte na vida dele. Eu guardo os mandamentos. Eu guardo os mandamentos. Mas quando Jesus falou para ele: vai e vende tudo, o que ele fez? Ele se retirou da presença do Senhor e perdeu a grande oportunidade da sua vida de ter tido um encontro com o Senhor e Salvador. E se ele tivesse permanecido ali, aceitado aquela proposta, aceitado a Cristo como um Deus na vida dele, com certeza o jovem rico iria o quê? Herdar a vida. E nós, para finalizar, quando Jesus fala uma coisa te falta, irmãos, olha só, será que se Jesus estivesse aqui hoje, falando para mim, para você, e ele usasse essa expressão para nós: uma coisa só te falta para herdar a vida eterna. Uma coisa só. Irmãos, eu não sei quantas coisas na minha vida faltam para eu herdar. E Jesus vira para o jovem e fala: olha, é só uma coisa. Uma. Não tem mais, é uma. E justamente nessa uma coisa que Jesus pede a ele: vai, vende tudo, o jovem baixa a sua cabeça e sai da presença de Jesus. E com certeza, irmãos, a gente não sabe, né? O relato termina aqui. Mas com certeza esse jovem, pouco tempo depois, na destruição de Jerusalém, talvez ele tenha perdido toda a sua riqueza. Ele poderia, de repente, quem sabe ali naquele momento, falar: Senhor, eu vou vender tudo, vou dar aos pobres e vou te seguir. Você é o meu Pai, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. O relato não nos fala, mas com certeza esse jovem perdeu tudo que tinha na destruição de Jerusalém, 70 anos depois do meu tempo. Então, irmãos, o que nos salva é a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu na minha família. Eu não sei aqui se alguém conheceu, mas eu tinha um tio, Celso do Carro. Ele foi muito conhecido em Volta Redonda. Ele era empresário, tinha comércio, tinha supermercados. Alguém aqui conheceu, já ouviu falar? Irmãos, o Celso, ele nasceu num berço adventista. A família fala que, ele, por ser o mais velho, obviamente, ele, ali com meu avô e a minha avó, eles tiveram 10 filhos. E o Celso, como era o primeiro, né? Aí eles lembram assim, né? Aquele negócio de saudosismo da família, que foi o primeiro a fazer oração na família, os filhos. Irmãos,
sua vida, o Celso, apesar de estar longe dos princípios, estar longe de Deus, ele nunca esqueceu da igreja adventista, nunca esqueceu. Ele fazia de tudo para ajudar a igreja, tudo. Quando a gente precisava de um salão para fazer um negócio de namoro, ele emprestava o restaurante dele. Quando a gente fez a festa da amizade entre os jovens, ele cedeu o salão lá da 60 para a gente fazer. Sempre disposto, sempre defendendo a igreja. Ele chegou a ser em todos os lugares que vocês imaginarem de questão de igreja, macumba, tudo que vocês pensaram. Mas na vida dele, ele tinha aquilo na mente dele de sempre a igreja adventista. Ele teve registrados 9 filhos, com 4, 5 ou 6 mulheres, não lembro, não sei. A minha tia, quando eu contei essa experiência, a minha tia falou que não foram 9, foram 13, porque os outros não foram nem registrados. A mãe não quis, o filho não quis, uma confusão danada. E o Celso ia vivendo a sua vida. No final de sua vida, o Celso ele vivia mais ou menos quase que um livro, tipo um Campari. Uma das piores bebidas que tem para o organismo, a não ser acho que o uísque, né, que é o pior, mas essa Campari é uma das piores. Fumava, e estava lá a sua vida, levando a sua vida. Irmãos, em 2008, se eu não me engano, 2009, no dia do aniversário do Celso, ele se sentiu mal, acho que pela emoção, e foi internado lá na UPA. Ficou 5 dias internado. Nessa época, eu não estava no Brasil. Um dia minha tia me ligou, e eu virei para ela e falei assim com ela, falei, tia, o caso do Celso é muito complicado. Ele nunca cuidou da saúde, fumava, bebia. Eu não sei, eu particularmente não tenho esperança de uma melhora na vida dele, de saúde. E falei para minha tia o seguinte, falei, tia, se preocupa com a questão espiritual dele. Quando a senhora estiver com ele lá no hospital, na hora da visita, fala de Cristo para ele, faz uma oração com ele, busca a questão espiritual da vida dele. Naquele dia, isso era de manhã cedo, aonde eu estava era 5 horas da manhã, aqui era por volta de 7 horas da manhã, 8 horas mais ou menos. Naquele dia, no dia da visita, a minha tia chegou ao quarto do Celso, junto com a minha mãe, e falava para ele assim, Celso, deixa eu falar uma coisa. A gente pode fazer uma oração para você nesse momento? Ele virou, ela virou e falou assim, vamos fazer uma oração? Você quer fazer uma oração? Ele virou e falou assim, irmãos, eu não tenho coragem de orar a Deus. Por tudo que eu fiz na minha vida, todos os erros que eu cometi, eu acho que Deus não vai me ouvir, não vai ouvir a minha oração. Aí minha tia virou para ele e falou assim, Celso, ele vai ouvir sim, pode orar. Pode orar. Irmão, Celso orou. Primeira coisa que ele falou na oração dele, pediu perdão a Deus por todos os pecados que ele tinha cometido. E que Deus tivesse misericórdia dele naquele momento. 2 horas depois, o Celso faleceu. O que a gente pode tirar de lição disso? Pensa a hora. São as leis
não sei, Luiz, eu não sei. Mas eu tenho comigo que se eu for salvo, eu vou encontrar com os céus. Porque naquele momento crucial da vida dele, ele mais uma vez fez um reencontro, um acerto, um conserto com Deus. Pediu perdão pela sua vida, pelos seus pecados, e logo depois ele faleceu. Não sei, ele pode estar perdido, não estou garantindo nada aqui, mas eu tenho comigo, pela tudo que aconteceu, da forma que foi, no mesmo dia, do telefonema, e chegou lá e falou, e ele fez isso, eu tenho uma esperança de ser a sucessão. Outro exemplo que a gente poderia dar, irmãos, ladrão da cruz. Quantos mandamentos o ladrão da cruz guardou, irmãos? A gente nem sabe. De repente guardou 1, 2, 3, não sei, ou nenhum. E no momento que ele teve a oportunidade de ter ali um encontro com um Deus Pai, Jesus Cristo, ele pede, olha, quando o Senhor estiver no paraíso, não se esqueça de mim, por favor. E a resposta de Jesus para ele foi o quê? Filho, com certeza você vai estar no paraíso. Não hoje, mas na eternidade você vai estar no paraíso. Então, irmãos, qual que é o cerne dessa meditação? Só vamos alcançar a salvação, irmãos, através da pessoa de Jesus Cristo. Mais nada. Mais nada. Os mandamentos são importantes? São. Tem o seu local, o seu lugar? Tem. Mas não adianta nada você guardar todos os mandamentos, não aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você não vai ser salvo. Mas se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que você não guarde os mandamentos, ou que fique escorregando, se equilibrando, caindo, levantando, mas aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, você tem uma grande chance de ser salvo. Se você, durante esse percurso da sua vida espiritual, você não largar a mão de Jesus. Que Deus nos abençoe. Possamos compreender o que a gente colocou aqui para vocês. Tá? Não quero que vocês saiam daqui falando, o Robson falou que não precisa guardar mandamento. Precisa, é importante, mas mandamento não salva. Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor.